Então, hoje, nesse segundo dia da jornada da mulher, dos contraceptivos aos métodos naturais, nós vamos falar sobre os métodos naturais. O tema da nossa live de hoje é conquistando a sua liberdade com os métodos naturais. E é como se fosse uma continuação do nosso tema de ontem, onde nós falamos sobre os contraceptivos, né? Sobre vencer a mentalidade contraceptiva. Mentalidade esta que, de certa forma, nos aprisiona, né? Então, quando vivemos amarradas ali, presas ao contraceptivo, nós não estamos livres. Nós temos uma falsa liberdade, porque na verdade a nossa vida toda, né, todo o nosso matrimônio, a nossa união, a vinda dos filhos, tudo está aprisionado aos contraceptivos, inclusive a nossa libido, todo o nosso sistema reprodutor feminino está ali, dependendo e preso à contracepção. Por isso que quando a gente pensa em método natural, a gente pensa em liberdade, né? E com certeza muitas mulheres aqui ainda estão presas aos contraceptivos. Ontem algumas falaram que iam retirar o DIU, graças a Deus, que iam parar o anticoncepcional. E como é bom ouvir isso, porque essas mulheres estão se tornando livres, né? Livres para fazer a vontade de Deus, livre para tomar as decisões da sua própria vida e livre para serem esposas, para serem mães, livre para poder receber os filhos que Deus enviar. Você quer maior liberdade que essa, né? A falsa liberdade da contracepção, o que ela nos dá? Se a gente parar, né, já nesse início de live, início de conteúdo, antes da gente falar sobre o método natural em si, a gente pode trazer dois contrapontos, né? A falsa liberdade oferecida pelos métodos naturais, oferecida pelos contraceptivos, e a liberdade trazida pelos métodos naturais. Uma mulher, quando faz uso dos contraceptivos, ela não tem a liberdade e a autonomia real. Se você para conversar com uma mulher que toma contraceptivos há muitos anos, desde o início do casamento, a maioria delas vai nos relatar que, bom, eu nem sei, Nayara, quando que eu vou ter filho, né? Eu carrego esse peso. Quantas mulheres eu já atendi assim, de quando é o momento ideal, quando é o tempo certo, né? Porque agora eu estou presa no meu trabalho, a minha família depende de mim, eu não posso largar lá. Como que eu vou criar meu filho, né? E quantas famílias vivem a vida inteira assim, né? Reduzem a graça de Deus, que é a chegada dos filhos, a formação da família, né, a providência de Deus na família, a um emprego, a um salário que deveria ser complementar, né? O salário, todo esse sustento da casa deveria ser da grande parte do marido e a esposa, é claro, ter mais liberdade para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. E hoje, depois de tantos atendimentos, de tantas mulheres que eu conheço e converso, a gente vê esse retorno ao lar, né? Quantas mulheres relatam para mim que, poxa, Nayara, como eu quero ter mais tempo com os meus filhos, como eu quero ter liberdade para trabalhar menos, como eu quero poder viver um método natural e não ficar a todo momento com medo de engravidar, né? Com medo de largar a pílula, com medo de não usar o preservativo e acabar engravidando. Quando a gente adere a esse pensamento, quando a gente adere ao método natural, quando a gente toma essa decisão, a verdade é que a gente se sente muito livre, né? A gente vive a nossa feminilidade de maneira integral, e isso é muito libertador, isso é muito bom, muito saudável, né? E todas as outras questões da nossa vida estão mais entregues à providência, digamos assim, entende? Mas vamos embora lá, né? O que são os métodos naturais? Para quem está chegando aqui agora ou para quem já ouviu falar e ainda tem inúmeras dúvidas, né? Método natural, gente, são todos os métodos de observação do corpo feminino por algum ângulo.
tá? Ou seja, não é algo de fora para dentro, mas algo de dentro para fora. Não é algo que eu trago ou tomo ou algo assim. Não, é uma autoobservação, é um autoconhecimento, tá? Ou seja, eu não faço nada que seja de fora para dentro. Eu me observo. Isso é um método natural. Só que os diferentes métodos, cada um olha por um ângulo. Vocês sabem que eu ensino o método de ovulação Billings. Esse método olha para a ovulação e para a fertilidade feminina, através das variações do muco cervical. Ou seja, a mulher aprende os sinais que o seu corpo dá e, através de anotações, de sistematizações, ela consegue perceber, ela consegue perceber os períodos fecundos e infecundos, entende? Então, basicamente é isso o método natural. Tem a tabelinha, né, que é um método também natural, só que é um método super falho, que é por controle de dias. A mulher faz uma contagem de dias a partir do primeiro dia da menstruação. A tabelinha pode funcionar em alguns momentos da vida para mulheres que têm o ciclo super regular, aquele ciclo de 30 em 30 dias, de 28 a 28 dias, vai funcionar. Mas quando a gente está amamentando, ou quando a gente tem SOP, ou em alguma variação do seu corpo, a tabelinha não vai funcionar, mas é um método natural. Por quê? Porque a gente não faz uso de nada para controlar a fertilidade, mas a gente apenas observa ali e conta os dias a partir do período do ciclo. Eu quero ressaltar também que às vezes vocês pensam assim, tabelinha, né? A tabelinha nem existe mais, eu já sei que não funciona e tal, isso já é coisa antiga. De verdade, realmente, tabelinha está para trás. Só que os aplicativos que a grande parte de vocês usa no celular funciona de maneira muito semelhante à tabelinha. Por quê? Porque o aplicativo é uma máquina, um computador, né? Que ali trabalha com cálculos, com numeração. Então, você põe lá o dia do seu ciclo e ele faz uma contagem, tá? Matemática, ali de acordo com o primeiro dia da sua menstruação. O que é isso? É uma tabelinha. Então, muitas mulheres param de tomar pílula e acham um aplicativo aí na Play Store lá sobre ciclo, não sei o quê, e falam, Nayara, esse aplicativo dá a data provável da ovulação, do período fértil, e eu percebo que bate bem certinho. Ok, você está fazendo tabelinha. Uma hora não vai bater, porque quando o seu ciclo variar, ele não vai acompanhar, porque ele não te observa. Você sabe que ele não te observa, ele não sabe quem você é, ele não sabe o funcionamento do seu corpo. Ele conta os dias, entende? Então, a tabelinha está sendo aí muito usada por muitas mulheres que me contam que usam o aplicativo. Tem problema, Nayara? Não, mas o que você vai aprender aqui nessa live de hoje? Você vai adquirir conhecimento. Eu quero que você saiba o que é uma tabelinha. Eu quero que você saiba o que é o método de ovulação Billings. Eu quero que você saiba como funcionam os métodos por aferição de temperatura, para que você possa escolher, né? O que é melhor para que você tenha amplo conhecimento sobre o assunto, para que você tenha segurança na sua vida, nas suas decisões e saiba também falar dos métodos naturais para outras pessoas com propriedade, tá bom? Então, vamos lá. Falei sobre a tabelinha, falei sobre o método Billings, que é o que eu ensino passo a passo na minha mentoria, porque eu acho que é o mais prático, é o que dá para usar em todas as fases da vida e as chances de erro são mínimas. Ele tem 98% de eficácia, ok? Tem os métodos por temperatura corporal, o Creighton, tem o Natural Cycles, que é um aplicativo. Só que todos esses, gente, que aferem a temperatura, eles exigem um comportamento muito regrado das mulheres, né? A gente precisa aferir a temperatura diariamente ao acordar, ao abrir os olhos. E você precisa ter uma boa noite de sono, né? Tem um bocado assim de pré-requisitos, né? Para as mamães, não funciona muito bem, não vai funcionar.
Porque mães de crianças pequenas não costumam ter uma noite regular e longa e perfeita de 8 horas de sono, né? A gente é acordada pelos bebês a todo momento para amamentar. Os bebês já acordam gritando, então não tem como seu bebê acordou, você abre o olho, peraí, bebê, que eu vou botar o termômetro aqui, esperar ele aferir, vou marcar exatamente, né, a aferição e depois eu vou te pegar. Não dá, né? Por isso que eu não ensino. Mas, se você tem a vida super regrada, né, não tem bebê pequeno e queira, você já sabe agora quais são os prós e contras. Porque o método de aferição de temperatura também é natural, porque você não faz uso de nada. Você percebe, né, através de uma leve alteração na sua temperatura corporal, né, ela sobe alguns pontinhos decimais, muito pouquinho, dentro do período fértil. Então, a gente vai marcando, vai marcando, vai marcando. Quando a curva começa a subir um pouquinho, a gente vai percebendo que está no período fértil, tá bom? E também não aconselho vocês a misturarem. Eu faço o aplicativo, eu meço a temperatura e eu também faço bíblios. Não. Fica coisa demais. As coisas vão se embolar. Então, você pega uma coisa só e vai, tá bom? Você escolhe o que mais se adapta com você e você segue em frente, tá? Então, deu para entender? Agora você vai entender melhor ainda o funcionamento do método dentro da fertilidade feminina e por que os métodos naturais são tão eficazes e confiáveis. Veja, presta atenção. Presta atenção agora. Não sai não, fica aí que agora é importante. Que bom que você chegou. Ó, agora eu vou ensinar um conhecimento básico que toda mulher deveria ter, mas a gente não tem, porque aos 15, 16 ou 18 anos você foi a ginecologista, ou com espinha, ou com cólica, ou porque já estava namorando e você começou a tomar anticoncepcional e talvez a sua mãe também nem tenha esse conhecimento. Mas toda mulher, em minha humilde opinião, né, toda jovem, adolescente, já 16, 18 anos, já deveria conhecer a sua fertilidade, né? Então agora a gente vai aprender a beleza da fertilidade feminina, né? O funcionamento de um ciclo, o que acontece dentro de um ciclo, o que eu devo olhar, Nayara, como que eu vou conseguir analisar o meu corpo e fazer o método Billings, de que maneira? Eu não entendo nada disso. Vamos embora, é possível, né? Se eu conseguir, todo mundo consegue. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa olhar, que você precisa é o começo de tudo, né? É ali que você começa, ali que fica mais fácil para você visualizar. É o primeiro dia da menstruação. Então, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo, ok? Primeiro dia de sangramento abundante é o primeiro dia do seu ciclo, tá? Não é borra, não é um pouquinho, é o primeiro dia de fluxo intenso. Aí você começa um novo ciclo, tá? O primeiro dia de menstruação, novo ciclo, primeiro dia do ciclo. Você vai passar por todas as fases do seu ciclo até a próxima menstruação, ou seja, em um ciclo se observando, você vai conseguir ver tudo o que acontece com o seu corpo, né? Já se localizou para você conseguir acompanhar? Então vamos embora. Primeiro dia do ciclo, menstruação. Aí toda mulher menstrua e aqui a gente já vê uma variação. Uma tem o fluxo de 3 dias, outra tem fluxo super intenso de 5 dias, a outra tem 2 dias e no terceiro é só borra, a outra tem de 6 dias. Cada mulher é única e variável, mas o funcionamento de sua fertilidade funciona de uma maneira muito padronizada em todos nós, óbvio, né? É um aparelho reprodutor. Então é como, sei lá, o nosso pulmão funciona de uma maneira, né? O meu e o seu, cada um tem alguma coisa diferente, o tamanho, mas é um pulmão, né? Mesma coisa acontece com a nossa fecundidade, com a nossa fertilidade. É o útero, são as trompas, os ovários,
né? A hipófise aqui que controla tudo, a cérvix, toda mulher tem. Algumas vão ter umas situações diferentes, outras não, mas tudo acontece de maneira muito semelhante em mim e em você, tá bom? Então, lá, percebi, Nayara, menstruação, ok, tudo bem, já não estou tomando mais nada, vou começar a me observar, vou ter a minha planilha de anotações, o meu gráfico, onde eu vou colocar ali tudo o que eu sinto e o que eu vejo de muco cervical, ok? É preciso que a gente sistematize, que a gente tenha ali algo sistematizado para que a gente possa observar tudo dia após dia e depois também ver o ciclo funcionando direitinho. Mas vamos embora lá, segue aqui. Então, voltemos para o funcionamento do seu ciclo, né? Depois do período de menstruação, vem uma fase, tá? Essa fase pode ser já o período fértil ou o período infértil, ok? Então, para mulheres que têm um ciclo muito curto, essa mulher pode ir da menstruação direto para o período fértil. Para mulheres que têm ciclos normais, 28 dias, 30, 29, 27, ciclos médios a longos, ela vai ter um período aqui infecundo. Quando eu falo infecundo aqui, não dá para ver fecundação, ou seja, é infértil, tá? Infecundo, infértil, sem possibilidade de engravidar, ok? Tá bom? Não perdeu muita coisa, não. Começamos quase agora, meninas. Fiquem aí, depois vocês assistam o iniciozinho lá no YouTube. Tá? Então, infecundo, infértil. Quando eu falo essas palavrinhas, significa que você não é capaz de engravidar nesses dias. E você vai entender por que agora, tá? Acabou a menstruação, vem o período infecundo. Para mulheres com ciclos curtos, ela pode não ter esse período. Ou ela pode ter um dia, ou ela pode ter 2 dias, ok? Para mulheres com ciclos médios a longos, ela pode ter 3, 4, 5 dias infecundos logo após a menstruação, ok? Depois desse período, dessa fase, que pode durar de 0 a 10, 15 ou mais dias, vem o período fértil. Tá acompanhando comigo? Ó, pensa num ciclo, né? Num círculo, numa forma circular. Então, ele começa com a menstruação e vai girando, ó. Vai passando por todas as fases do ciclo até chegar à próxima menstruação, onde tudo se repete novamente de maneira muito semelhante. Aí, vamos embora. Acabou essa fase, vem o período fértil. O que é o período fértil? E aqui eu quero sua atenção. Porque quando a gente ensina bem o período fértil, quando você entende bem o período fértil, você ganha total confiança no funcionamento do método natural e você entende que ele é eficaz. Por que o óbvio precisa ser dito? Porque a maioria das mulheres, pasmem, né? Pasmem. A maioria da mulherada não sabe que não engravida todo dia. Que não é todo dia que eu vou conceber se eu não usar pílula. Porque com o avanço da mentalidade contraceptiva, a gente parou de pensar sobre o assunto. Tomo pílula, não engravido. Quando eu quiser engravidar, eu paro a pílula. Não é bem assim, né? Mas acaba que a gente pensa assim, quantas de vocês pararam a pílula hoje e já estão pensando que vão engravidar amanhã? Não é? Porque a gente não tem esse conhecimento. Então, veja, início do período fértil. Quando começa o período fértil, aí sim, abrem as possibilidades de você engravidar, tá? Por quê, Nayara? Gente, o nosso corpo funciona de maneira muito perfeita e natural, né? A gente tem uma parte no cérebro chamada hipófise, que é ela que controla toda a nossa fertilidade. Então, quando a hipófise entra em ação, ela envia comandos hormonais, né, para a nossa cérvix, e a nossa cérvix começa a produzir muco cervical. Ela começa a ficar mais úmida, mais molhada, mais lubrificada e o muco cervical vai ficando aparente. Isso é o início do período fértil. E só durante esses dias há chances de engravidar. Por quê? Porque nesses dias tem muco cervical,
É o muco cervical, que permite que os espermatozoides sobrevivam dentro do nosso corpo. No período infértil, não tem como o espermatozoide sobreviver em nós, porque não tem muco fértil. Tá entendendo? A vagina é um ambiente muito ácido, muito inóspito. Logo, os espermatozoides morrem. E a cérvix está fechada, eles não conseguem entrar no útero no período infértil. Logo, também eles morrem. Já no período fértil, a sua cérvix está aberta, os espermatozoides conseguem entrar e tem muco cervical fértil para que eles possam nadar. Isso para quem tenha saúde reprodutiva, ok, tá, gente? Uma mulher saudável. Sempre aqui eu vou trabalhar com exemplos de pessoas saudáveis, né? Que é a regra. A exceção a gente vê nos atendimentos individuais. E aqui eu tenho que fazer um grande parêntese, né? Por quê? Dentro do período fértil, né? Já logo nos primeiros dias, a gente já começa a perceber a beleza de ser mulher e a liberdade, né? Que nos dá poder identificar os sinais do nosso corpo, as coisas acontecendo de maneira natural. Então, no início do período fértil, a gente já nota a presença de muco, né? A gente já sente a vulva mais úmida, a gente já se sente mais bonita, a pele fica mais bonita, né? O cabelo fica mais bonito, a libido aumenta, o seu humor é outro, né? O seu humor está bem melhor durante o período fértil porque o estrogênio está lá em cima, né? Então veja, você percebe, eu tenho certeza que você percebe isso, que na TPM você está histérica, né? Você está com pensamentos ruins, tudo é muito pesado, a vida é difícil, é muita louça para lavar, é muita roupa para estender, não vou dar conta, tô exausta, tô morta. Em outros momentos do seu ciclo, você tem a mesma pia, as mesmas roupas, a mesma rotina, o mesmo marido, só que você está de boas, você está tranquila. Nossa, a vida é bela, nossa, que bênção, nossa, estou tão feliz hoje. É isso, né? Pode ser que essas suas mudanças de humor não seja, né, nada que está acontecendo à sua volta, mas apenas algo que está acontecendo no seu interior, né? São só os seus hormônios aí, né, você está recebendo estímulos hormonais diferentes, né? E veja, como é bom para o casamento e como é bom para nós mesmas, mulheres, quando a gente entende que isso acontece, né? Então, veja, se você sabe que você está na TPM, você vai se calar mais. Né? Se você sabe que você está na TPM, você está com muita raiva de alguém, de um colega de trabalho, do seu chefe ou do seu marido, você pensa assim: eu só estou na TPM, vai passar. Né? Eu não sou uma pessoa tão ruim assim, eu entendo que essa minha fúria deve ser somente isso. E depois, no período fértil, você analisa se você está com o mesmo olhar para a mesma situação ou se o seu olhar mudou um pouco, né? Se aquele seu desespero, aquela sua raiva, aquela sua fúria, para quem é mais raivosa, se diminuiu. Aí você vai conseguir perceber, são, né, as flutuações hormonais alterando ali o meu humor, a minha falta de paciência com as crianças, né? A minha irritação, e fica mais fácil da gente controlar tudo isso, né? Porque não somos crianças. Não é para você ficar dando patada em todo mundo porque está na TPM. Pelo contrário, se você sabe que você está na TPM, você vai se segurar. E se você sabe que você está no período fértil, querida, você vai esbanjar, né? Aí você esbanja harmonia, né? Felicidade, alegria, amor, beleza, se arruma ainda mais. Entende? Tudo vai ficar mais leve, mais bonito, né? Olha como Deus é maravilhoso, né? Olha como isso é bom para a família. Nayara, mas não poderia ser sempre assim? Sempre como se fosse no período fértil? Mas não é, né? Deus quis que não fosse. A mulher é assim, mulher de fases, né? A mulher tem as suas fases. O homem é mais estável, né?
é racional, pensa sempre mais com a razão, é menos sentimental e não tem nenhum tipo de alteração hormonal aí, não dessa maneira cíclica que vai e volta. Olha quanta coisa dá para você perceber no período fértil. Então, você percebe o aumento da libido, você percebe que você está bem-humorada, você sente a sua vulva molhada, você vê muco cervical na roupa íntima, no papel higiênico, você sente a vulva mais inchada, porque ali está bombeando mais sangue na região vulvar. E é nesse período que a mulher está se preparando para conceber. É nesse período que você pode engravidar. Quanto tempo dura o período fértil, Nayara? Olha, ele dura de 6 a no máximo 9 dias em uma mulher saudável. A média do período fértil é esse, né? Tem alguém aí desesperada, não sei se é a mesma pessoa da caixinha, mas tem uma galera aí me perguntando, né, sobre as relações, quais são os dias disponíveis. Aí eu vou aproveitar para falar isso agora, você já faz aí as contas, você já vai ter uma ideia, né? Eu sei que essa é uma preocupação, porque eu nem sei por que as pessoas focam tanto nisso, né? Reza a lenda que quem vive método natural não vai ter muita relação, porque precisa contar os dias, etc. E a verdade não é essa, gente, tá? A verdade não é essa. Se você cuidar para ter relações durante os períodos infecundos, você vai ter bastante dia para ter relação, tá? Porque, veja, o período fértil dura de 6 a 9 dias, tá? Aí você bota, quer botar o máximo, você bota. Dentro de um ciclo de 30 dias, você vai ter de 6 a 9 de período fértil. Se você está espaçando, você vai ficar esse tempo todo. E esses 9 dias, ele já está contando com os 3 dias. Para quem entende o método Billes, vai saber o que são esses 3 dias. Se você ainda não entende, deixa para lá. Depois você vai entender, né? De 6 a 9, ok? Já está contando com tudo, tá? Fora esse período, quando que você não pode ter relação? Na menstruação. Os outros dias são, né, são inférteis, ok? Então, aí, você junta 9 mais 5 da menstruação, né, deu 14, deu 13, se a menstruação foi só 3 dias, deu 12, por aí vai. Então, não pega nem metade de um mês se o seu ciclo for de 30 dias, né? Pega aí 12, 13 dias só que espaçado. A menstruação, depois o período infértil, depois o período fértil. E quando passa o período fértil, vem a fase lútea, tá? Ó, como aumentar a libido durante o mês todo? Gilva Nilde, não sei qual é o seu nome. Como aumentar a libido? Ó, isso aí, tá? Você esteja aqui na live de amanhã, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje. Você não falte aqui. Eu vou procurar você aqui, né? Que eu vou responder sobre esse assunto. Aliás, né? Aproveitar que a galera tá aqui, que tá todo mundo já chegou, 145 pessoas, né? Amanhã nós vamos falar sobre vida matrimonial e métodos naturais. Então, a gente vai falar sobre vida sexual, sobre intimidade conjugal, sobre como melhorar a vida, né, íntima do casal. O método natural favorece ou não? Então, esteja aqui amanhã, que a gente vai trabalhar sobre isso e a gente vai aprender a importância de valorizar essa parte da vida, ok? Então, esteja aqui amanhã. Amanhã eu respondo a sua pergunta. Então, bora lá. Eu estava no período fértil, né? Acabou o período fértil. Aí, o estrogênio diminui, né? A progesterona aumenta e a gente entra na fase lútea. Então, aquele boom de sensações cai. E vem a fase lútea, né? O estrogênio fica ali, no limiar, a progesterona também, por ali a coisa vai mais regular até a menstruação. A fase lútea é um período de relax, para quem faz o método para espaçar. Na fase lútea, você pode ter relação todos os dias, 10 vezes ao dia, se você quiser, na hora que você quiser, quantas vezes você quiser, dias seguidos,
direto, tá? Você pode, inclusive, dar uma relaxada, assim, né? Você não precisa ficar se matando para conseguir observar. Neurótica, você vai anotar de boa, tranquilo, teve relação, segue a vida, pode ter relação todo dia, né? Dá aquela relaxada, porque a fase lútea você tem ali aqueles 11 a 16 dias liberados para ter relação, ok? Todos os dias são liberados. Por quê? Quero ver se você, né? Se eu estivesse aqui olhando no rosto de vocês, eu ia perguntar, quem sabe, por que na fase lútea a gente tem tamanha liberdade, né? Por que que você não precisa se preocupar com o muco, com a sensação? Por que que pode ter relação todo dia, toda hora, qualquer horário? Alguém sabe, né? Vou responder. Porque a gente já tem certeza que ovulou. Uma mulher só ovula uma vez por ciclo. Isso é cientificamente comprovado, tá? A gente ovula uma vez por ciclo, ok? Ah, mas e os gêmeos, não sei o quê? Os óvulos, né, quando acontece a gravidez gemelar, pode, se forem de dois óvulos diferentes, enfim, é no mesmo momento, tá? A ovulação não é uma hoje e uma daqui a 2 dias, é ali muito próxima, né? Questão de segundos, ok? Então a gente só ovula uma vez por ciclo. Se eu consigo identificar o meu período fértil e o dia ápice, isso significa que eu ovulei ou no dia ápice, ou nos próximos 2 dias. Isso me dá. Ah, a Vanessa acertou, né, Vanessa? Perfeito! Muito bem, porque o óvulo já foi liberado. Adorei. Parabéns, Vanessa. Vanessa é minha aluna? Acho que não, né? Não estou reconhecendo a foto. Se for, não conta, porque você já é minha aluna. Agora, se você está aqui, né, e ainda não é minha aluna, arrasou. Muito bem. Que bom. Então, vamos lá. Você alcançou o ápice, a gente identificou o período fértil bonitinho. E a consequência, gente, de um período fértil com evolução boa é o ápice. E a consequência do ápice dessa subida hormonal contínua é a ovulação. Então, quando a gente tem um período fértil, né, que progride, aumenta a sensação, aumenta o muco, alcança o mínimo ali de dias para ser um período fértil, a consequência disso é a ovulação, porque a ovulação é como se fosse a eclosão do óvulo dentro do ovário. Então, os hormônios vão subindo, aquele folículo que está já maduro, ele se prepara para ser liberado, né? Então, quando os hormônios atingem lá o pico, ele é liberado. Então, você ovulou. Pronto, ovulei. Se eu ovulei agora, eu só vou ovular agora depois da próxima menstruação. Então, eu posso relaxar. Entendeu? Se eu ovulei, eu não vou ovular mais. E eu tenho certeza disso. Agora eu estou liberada até a próxima menstruação. E a próxima menstruação significa o quê? Um novo ciclo. Eu não engravidei e agora eu começo um novo ciclo. Tudo de novo, tá? E aí a gente volta, lembra do ciclo, que é circular, menstruação aqui em cima, a gente vai rodando, passando pelo período infértil, depois período fértil, depois fase lútea, depois menstruação novamente, e tudo acontece novamente de maneira muito semelhante. Quais vão ser as mudanças? O número de dias, uma sensação ou outra que às vezes vai ser menor ou maior, mas tudo vai acontecer de maneira muito repetitiva a cada ciclo. E você vai conseguir pegar o método muito rápido por causa disso. Se você entende bem essa grande estrutura, né? Algumas pessoas aqui agradecendo e falando sobre essa explicação, né? Todas nós deveríamos ter esse conhecimento, todas. Vocês vejam como é lindo, né? Aprender isso. Aí você fala assim, caramba, Nayara, puxa vida, né? Nunca aprendi sobre isso. Algo que é meu, né? Que é próprio da mulher, que funciona ali no nosso corpo, né? E eu não sabia.
Eu fico tomando remédio para não engravidar e eu nem sabia que eu tinha um período fértil e um período infértil, né? Na verdade, eu nem sabia contar os dias do ciclo, né? Às vezes a gente pergunta assim, a pessoa fala, meu ciclo dura 3 dias, né? A pessoa está falando do período menstrual que dura 3 dias, porque o ciclo inteiro é tudo isso que eu falei para vocês. Ele começa no primeiro dia da menstruação e acaba no último dia antes da próxima menstruação. Isso é o ciclo feminino, né? E ali dentro daquele ciclo vai acontecer todas essas variações, tá? Período infértil, fase ovulatória, depois fase lútea, ok? Deu para entender bem? Deu, gente? Me dá um feedback aí. Ah, que bom. Bora lá. Não menstruo regularmente, tal, né? Tenho SOP, estou amamentando, não tenho menstruação, Nayara. Como que o método natural vai funcionar para mim? Né? Tenho certeza que essa é a pergunta de muitas de vocês aqui. Então, bora lá. Gente, lembra que eu falei que o método Biggs é baseado na observação dos sinais que o seu corpo dá? Que a gente aprende a observar a vulva, a cérvix, o muco que sai na roupa íntima. A gente aprende a observar, vai anotando e começa a perceber as mudanças no nosso corpo, tá? Ou seja, digamos que você não está menstruando ainda e quer se observar, quer começar o método e tal, né? Você está amamentando, não menstrua. Exemplo. Como que eu vou fazer o método, Nayara? Normal, como qualquer outra mulher. Você vai, primeiro, né, gente, aprender direito, né? Tem muita gente falando que gostou da explicação, né? As minhas alunas, elas gostam muito, né, da mentoria. Deve ter gente falando aí, né? É muito simples. Eu acho que uma das minhas marcas, assim, é conseguir explicar as coisas para vocês de maneira quase que popular, né? Assim, sem muito termo técnico, sem muita dificuldade, sempre facilitando, sempre de maneira muito leve, para que todas as mulheres possam ter esse conhecimento, né? Então, assim, primeira coisa, para vocês iniciarem bem o método, conseguirem confiança, vocês precisam aprender bem, sabe? Precisa ter a base precisa estar forte, né? Então você precisa pegar toda a sistematização, todo o funcionamento do corpo, todo o funcionamento da regra, todos os exemplos, o máximo de conteúdo que você tiver, melhor. Aprendeu bem? Partiu começar a anotar, né? O que é começar a anotar? É você se observar ao longo do seu dia. Então, começou o seu dia amanhã, né? Inclusive, amanhã, mesmo não tendo ainda aprendido, né? Para quem já vai entrar na mentoria, ou para quem vai entrar depois, sei lá, para quem já vai entrar na mentoria amanhã, você já vai começar amanhã e falar: hoje eu vou tentar me observar, já não estou tomando mais nada, vou me observar, né? E ali você vai começar a sentir os sinais que o seu corpo dá. Ah, Nayara, como? Ok, né? Veja, o método Billings não precisa de toque. Esquece esse negócio de ficar pegando muco na vulva, na calcinha. Cara, nada disso. Uma coisa natural, né? Como você tentar sentir agora como estão os seus lábios. Estão secos, estão úmidos, estão molhados. Como é que está a sua axila? Está seca, está úmida, está molhada? Você não precisa tocar. Você consegue sentir, ó. Consegue sentir. Ah, a minha tá pegajosa, porque aqui tá um calor, né?
tá pegajosa. O meu lábio tá sequinho, que eu tô com batom seco, eu tô sentindo que o meu lábio está seco. O mesmo exercício você vai fazer, só que você vai concentrar a sua atenção lá na vulva. Talvez uma região que você nunca parou para perceber, você simplesmente segue o baile, segue a vida, porque você tomava anticoncepcional e você não estava nem aí para a vulva, nunca parou, nem sabia. Só que agora você sabe que dá para você ter as sensações na vulva, então você vai começar a observar, tá? Você vai perceber, ah, como que eu tô hoje? Ah, eu não tô sentindo nada, Nayara. Parece que nem tem vulva. Pode ser um sinal de que sua vulva está seca, por isso que você não está sentindo nada e também talvez não esteja vendo muco nenhum, porque a vulva está seca, tá? Então, você pode sentir a vulva seca, úmida, molhada, lubrificada, diferentes sensações, tá? Então, você vai lá e você começa a fazer a sua anotação. Sempre a gente vai anotar uma sensação somente. Se você sentiu seca e úmida, sentir seca pela manhã e úmida tarde e noite, você vai anotar úmida, porque a gente sempre anota a sensação mais fértil do dia, ok? Então tá. Isso aqui, gente, estou fazendo um apanhadão, tá? Do método Billings, só para vocês que estão aqui super animadas para começar a mentoria, para aprender, para colocar em prática, já conseguirem fazer algo muito prático amanhã, né? Vocês vão acordar pensando, ai meu Deus, me ajude hoje a conseguir sentir algo aqui na vulva. Ou não sentir nada e saber que estou seca. E aí, quando chegar à noite, na hora de dormir, nananã, você pega lá. Se você ainda não tem um gráfico, né? Quando você entrar na mentoria, você vai ter. Você vai pegar lá o seu caderninho, a sua agenda, e você vai colocar lá a sensação, né? Dia 22 de março, do lado, seca ou úmida. E a outra informação que você anota é a aparência do muco. Com o que esse muco parece? Ele é leitoso? Ele é branco? Ele é cremoso? Ele é transparente? É escorregadio? É claro de ovo? Essas coisas, tá? Então, vamos lá. Eu ainda estou respondendo a pergunta da colega que perguntou como que ela vai usar o método se o ciclo dela é irregular ou se não menstrua. Já esqueci como é que foi. Como que ela vai conseguir fazer? Através dessas observações diárias. Ela vai observar em seu corpo um padrão que se repete sempre, que é o que a gente chama de PBI no método Billings, que é o padrão básico de infertilidade. Nada mais é do que o jeito que o seu corpo mostra que está quando está infértil, né? Então, a gente tem uma resposta do corpo quando está infértil. O nosso corpo sempre está daquela maneira. Algumas mulheres estão sempre secas, outras estão úmidas, com o muco meio esfarelado, com o muco meio cremoso, alguma coisa assim. E através dessas anotações a gente vai começando a ver. Então você não vai anotar um dia e, anotei dia 22 de março. O que será que eu tô hoje? Tô fértil ou não? Não, cara, você anote 15 dias, sem pensar se está fértil ou não. Depois desses 15 dias a gente conversa, entende? Não é em um dia que você vai conseguir saber se você está fértil, se não está. Precisa do ciclo, precisa das coisas acontecendo. Por isso que eu já quero que vocês comecem esse exercício amanhã. Porque até a gente começar as aulas, né, acompanhamento, você já vai estar ali ficando craque. Tá entendendo? E ali, essa mulher vai começando a perceber o padrão e vai começando a perceber a possível fertilidade. Caramba, né? Nesses dias aqui, os 3 dias atrás, eu estava úmida, com o muco esfareladinho. Agora eu estou molhada, estou vendo o muco transparente. Nossa, será que é fertilidade? Eu vou anotar, né? E através do acompanhamento, eu vou te ajudando a ver isso. Entende? Então, veja, se a mulher menstrua, ela vai conseguir fazer o método anotando e identificando o período fértil. Se a mulher não menstrua ainda, ou tem o ciclo irregular, ela vai fazer da mesma maneira. Por quê? Ela vai conseguir ver o sinal que o corpo dela dá quando começa o período fértil. Então, veja, ela tem o ciclo irregular, né? A menstruação dela, sei lá, vem às vezes em 30 dias, às vezes em 40 dias, e ela não tem muita noção. Quando a menstrua... Como que essa mulher vai fazer o método? Muito simples, gente. Ela está anotando, né? Quando acabou a menstruação, a gente vai definir qual é o PBI.
Só que para isso precisa de acompanhamento, né? Então a gente vai ali definir o PBI. Ah, o PBI dessa mulher é seca e úmida, úmida sem muco. Tô suponhando, tá? Aí seca e úmida sem muco. Ok. Então, se ela ficar ali 15 dias, seca, seca, depois 2 dias úmida, depois 2 dias seca. Minha garganta que tá seca. Deixa eu beber água, gente. Tá muito quente aqui no Rio. A garganta logo seca. Desculpa. Aí ela ficou 2 dias seca. Um dia úmida, aquela baguncinha, sabe? Só que ela já sabe que aquele seca e úmida é o PBI dela. Então, aqueles dias ela sabe que está infértil. Lá no bendito dia da irregularidade do ciclo dela, que o período fértil começar, ela vai perceber que não está mais úmida sem muco, né? Ela vai perceber a aparência de um muco, ela vai começar a perceber algo ali diferente acontecendo, tá? Então, o corpo dá sinal. Você vai ver o início do período fértil através da mudança do PBI. Quando sai do PBI, é um sinal de possível fertilidade. E aí, nos próximos dias, a gente confirma se é mesmo fertilidade ou não, ok? Ó, deixa eu ver aqui se eu finalizei, depois eu vou para dúvida. Não, travou não. Live tá boa, né, Renato? Tá. PBI, padrão básico de fertilidade. Deixa eu responder aqui, né? A pergunta da Vanessa. Vanessa está falando provavelmente do coito interrompido, né? Quando para a relação na hora H, né? Há chances de engravidar, sim, se essa relação for dentro do período fértil. Grande chance, né? Se a mulher tiver em idade fértil e tiver ovulando, né? A gente sabe que é liberado, sim, uma certa quantidade pouca de fluido seminal antes da ejaculação. Então, essa mulher pode conceber. Eu conheço algumas que conceberam assim. Aí você pensa, nossa, que coisa triste. Eu estava tentando não engravidar. A gente estava tendo relações super ruins, né? Porque é uma coisa terrível. Essa coisa de coito interrompido, relações incompletas, né? Não há uma entrega, não há o ápice do prazer, né? Não há totalidade naquilo. Sempre vai ficar ruim, ou para o marido, ou para a mulher, ou para os dois. A longo prazo, isso atrapalha demais a união conjugal, a admiração um pelo outro, né? Essas coisas só vão minando o matrimônio, que já tem as suas mazelas e dificuldades diárias, né? Aí você veja, o casal infelizmente vive nessa situação. Eu sei que vocês não querem viver nessa situação, né? Mas às vezes vocês ficam perdidos. Para o contraceptivo e vai fazer o quê? Ainda não sabe fazer o método, fica vivendo dessa maneira. Não estou julgando, né? Mas só estou tentando orientar. Aí veja, aí você faz a coisa para tentar não engravidar, tem a relação meia-boca, horrível, e ainda engravida. Não era melhor ter engravidado logo, feito tudo, né? Tudo que tem direito, com gosto, com vontade, com prazer, era melhor, né? Então, veja, o método natural, Vanessa, acho que é Vanessa, né? Ele vai te ajudar até nisso, né? O que eu oriento para algumas mulheres que o marido não aceita ou que estão com muito medo, até elas conseguirem aplicar a regra do ápice, elas já vão conseguir até escolher os dias, né, em que podem fazer dessa maneira, porque elas vão alcançar autonomia no próprio corpo. Tá? A gente precisa ter conhecimento. E logo, logo, uma mulher que aprende o método Billing sai dessa situação, né? De coito interrompido, né? De preservativo, que a gente sabe que muitas pessoas acabam usando preservativo porque não tem opção, porque ouviram que é pecado, mas não sabem o que fazer, não sabem a quem recorrer, né? Então, assim, vamos sair dessa vida, né? Vamos, já que é para tomar decisão, né?
de largar os contraceptivos, vamos embora. Né? Vamos fazer com gosto, vamos fazer bonito, vamos fazer direito, vamos priorizar isso na nossa vida, né? Como é necessário. Quantas pessoas eu vejo às vezes assim, Nayara, sei lá, eu a sua aula da mentoria é no dia do meu grupo de oração. Aí o que eu falo para elas? Que bom que você vai para o grupo de oração. Só que se você precisa aprender o método e o método vai ser favorável para a sua vocação, que é o seu primeiro chamado, nesse dia a aula é mais importante do que o grupo de oração. Porque o grupo de oração você tem o ano inteiro e a minha mentoria não é o ano inteiro, não comigo ao vivo. E a minha mentoria toca diretamente no que Deus te concedeu de mais precioso na sua vida, que é o seu matrimônio. Então é algo que você tem que cuidar. Você não pode deixar de lado. Precisa ser a sua prioridade, porque Deus vai te cobrar, né? Deus vai te cobrar. O que você fez com os dons que Deus te deu, né? Com os talentos que Deus te deu. Você fez com o seu matrimônio. E todo mundo que está aqui está ouvindo toda essa verdade. Então, a partir de hoje, você não pode nem mais falar, mas eu não tinha conhecimento. Hoje você já tem todo o conhecimento. Né? Você só precisa tomar a decisão, você só precisa mudar, você precisa priorizar, né? Às vezes as pessoas falam, Nayara, sua mentoria é paga, né? Eu tô sem condição. Olha, claro que é paga, claro que é. Vocês têm ideia da quantidade de tempo que eu invisto nisso, né? Vocês têm ideia o que é ficar horas na semana gravando aulas, fazendo as aulas ao vivo com vocês. Na mentoria, vocês têm um mês inteiro de aula semanal ao vivo comigo, pelo Zoom, onde a gente reza, a gente conversa, a gente partilha e eu trabalho algum tema. Você chega na plataforma da mentoria, você tem lá um monte de aula, dezenas de aulas, né? Você tem as aulas dos módulos todas, onde você aprende o método tintim por tintim comigo. Você tem acesso por esse curso por 3 anos, na palma da sua mão, no seu celular, para você ouvir no fone de ouvido, onde você quiser, né? Tudo gravado, tudo bonito, tudo bem feito, PDF, etc. Né? E você ainda tem encontros individuais comigo. 3. Tem ideia do que é isso, né? Então, todos os dias da semana, eu trabalho atendendo vocês. As meninas aqui que são minhas alunas sabem. Elas me mandam mensagem e a gente marca. E a gente vai fazer análise de gráfico, a gente vai conversar, a gente vai aplicar regra ali. Então, é claro que a mentoria é paga. As vagas vão ser abertas amanhã. Então, se prepara, né? Não é caro, você parcela 12 vezes de pouquinho, né? 12 vezes de mixaria por mês, tá? Dá para parcelar, dá para ter desconto à vista, amanhã eu dou o passo a passo, né? Mas só para você já pensar assim, poxa, né? Às vezes não é prioridade minha fazer isso, é melhor do que eu comprar aquela roupa, porque aqui eu estou priorizando o meu matrimônio. Eu vou aprender algo que vai salvar a minha vocação, né? Que vai me tirar do pecado. E eu vou me dedicar, caramba, eu vou comprar a mentoria, mas eu vou me dedicar, eu vou sugar a Nayara, eu vou mandar mensagem, eu vou marcar todos os atendimentos com ela, eu vou participar de todas as aulas, eu vou aprender até o fim. Entende? É isso, gente. Vamos embora, animem-se, né? Vamos mudar de vida. Esse é o ano, tempo da quaresma, né? A Késia perguntou aqui: não sou casada. Que benção. Olha, melhor momento, gente, né? Vocês viram o que eu falei, Késia, quando eu estava explicando sobre a fertilidade feminina? Que a gente deveria aprender sobre isso lá quando a gente tinha 15, 18 anos? É o melhor tempo, porque a gente não é casada, a gente não tem relação sexual, a gente não tem medo de engravidar, a gente ainda não tem filho. Então, é o melhor tempo para ter, né, esse autoconhecimento, para conseguir identificar os sinais do próprio corpo. A mentoria não é só para mulheres casadas, tá? Vanessa, entendi. Tá. Vanessa, olha,
né? Coito interrompido, todas essas coisas são pecados graves. Quando a gente não tem motivo justo para espaçar, a gente precisa se abrir à vida, tá? Né? O motivo justo é sempre um motivo grave, não é um motivo bobo. Então, se você está com vontade de ter relação com seu marido no período fértil, isso é um grande sinal de que você não tem necessidade nenhuma de espaçar, tá? Então, vocês precisam viver com toda a intensidade do mundo a vocação de vocês, ok? Vocês não podem negar isso a Deus. Quando paramos de usar o anticoncepcional de imediato? A Tabata perguntou. Já conseguimos identificar as sensações? Olha, algumas mulheres sim, tá? A questão é, parou hoje, amanhã você já começa a notar. Aí você vai ver que vai vir um sangramento logo nos próximos dias, e aí, às vezes, depois do sangramento, a gente já consegue observar a sensação em muco, sim, tá? Parou, já dá para começar a notar. Às vezes, você vai ficar ali uns 15, 20 dias, ainda sem período fértil, sem evolução, mas o que eu falo é começa a anotar o quanto antes, porque quanto antes você anotar, mais corpo, né? A gente vai ter ali para trabalhar, mais conteúdo, mais anotações, e fica mais fácil da gente ver tudo que está acontecendo com você, tá? Estamos tentando engravidar, tomei anticoncepcional por muitos anos, mas agora me libertei e sou testemunha há 3 meses. O método é muito bom. Foi quando? Foi agora, início de março. Eu recebi, foram 3 notícias consecutivas, né? Eu fiquei muito feliz de 3 alunas que vinham tentando engravidar. Uma já tinha bastante tempo, né? E ela conseguiu usando o método. É claro que não é um método, né? Que a pessoa, elas não tem nenhuma, nada que a deixe estéril, né? Eu falo assim, a hora de você usar o método para engravidar é quando o médico fala, olha, você não tem nada, é só tentar. Essa é a hora de você aprender o método para engravidar, que aí você vai tentar nos dias certos, né? Obrigada, Marta. Marta falou que o curso é maravilhoso. Isso, Vanessa. Luciana, amanhã você pode entrar, o link vai estar na bio, tá? Amanhã você pode entrar. Gente, o curso não tem horário. As aulas ao vivo é que são às 9 horas, mesmo horário da live, mas o curso é todo gravado, disponível na plataforma. E os atendimentos individuais comigo são com horários pré-agendados diretamente comigo. Tem um dia certo, sim, confeitaria para engravidar de um menino. Ah, você pode tentar, tá? Mas não é 100% certeza, mas dá para tentar. Eu tenho uma aula sobre isso também, sobre o sexo do bebê, é muito interessante. Inclusive, eu conto minha história lá, o que aconteceu comigo. Márcia, preciso de uma mentora. Que bom, Márcia, seja bem-vinda à mentoria. Minha mentoria dos métodos naturais. Ah, tem alguém com o aplicativo. Gente, o aplicativo do Método Billings é ótimo. É para você fazer as suas anotações, mas ele não vai te dar o período fértil nem infértil. Se fosse assim, era mole, né, gente? Você que precisa reconhecer tudo lá, gente. Né? Definir. Na minha aula da mentoria, sobre qual o tema, gente? Anotações no gráfico, né? Sobre as sensações, eu dou dicas de o que é seca, o que é úmida, como descobrir a sensação escorregadia. Eu dou exemplos íntimos meus, né? Assim, porque eu faço método, sou mulher e tal, então assim, muita coisa da minha vida eu partilho com vocês lá, né? Coisas, experiências que Deus me permite viver, né, no meu corpo eu compartilho com vocês, né? Trago experiências de outras mulheres. Às vezes a usuária fala assim: caramba, Nayara, eu percebi o escorregadia através disso. Aí eu já pego aquilo e falo: ah, é mesmo? E aí eu já sei que o que ela aprendeu serve para outras mulheres também, né? Gente, então tá bom, já deu a hora, né? Estou amamentando, não estou menstruada. Tem como aplicar o método? Tem, Márcia, é claro, falei isso um pouquinho antes na live, tá? Da amamentação, tem como sim. Gente, amanhã é o dia, tá? Ó, amanhã quero saber qual a sua dica para conversar com o marido sem magoá-lo. Tá, vou anotar aqui, né?
Dica para conversar com o marido sem magoá-lo. Inclusive, eu vou abrir uma caixinha lá, não sai não da live agora, tá? Eu tô anotando aqui, senão eu esqueço. Por quê? Porque eu vou falar desse tema, esses negócios de tema de marido, de sexualidade, de vida sexual, tudo amanhã, tá? Então, vocês não percam a live de amanhã, que eu nunca falei sobre esse tema aqui, da maneira como eu vou fazer amanhã, tá? Falar amanhã, tá? Então, estejam aqui. Amanhã a gente vai falar sobre isso. E amanhã também a gente vai abrir as vagas para mentoria. Então, né, você já vem para ouvir e já vai se preparando aí para adquirir, tá? A mentoria da maneira como você puder. A Kézia já vai participar, outra também, que bom. Amanhã também eu falo para vocês o número de vagas, né? Não são vagas ilimitadas, porque eu preciso atender cada uma de vocês de maneira individual. Então, se você quer entrar, não perde a live de amanhã, porque você vai conseguir. Né? Deixa eu só responder mais duas aqui e a gente já finaliza. Grávida, sim. Gente, grávida é o melhor momento para você assistir as aulas, cara, porque o bebê ainda tá quietinho no forninho. É o melhor momento para você comprar mentoria, assistir aquelas aulas 199 vezes. Porque depois que o bebê nasce, a gente fica com o bebê, tem menos tempo para ouvir a aula. Aí, quando o bebê nascer, você já ouviu tudo, você bota só em prática e marca comigo. A Luciana, a última que eu vou responder, tá, gente? Luciana, 44 anos, 2 filhos, preciso espaçar por motivo de saúde. Ainda se encaixa nesse método? Sim, Luciana. Sim. Ontem eu atendi uma de 46 anos, né? Ela tem uma bebê e também precisa espaçar, tá? Né? Provavelmente que você já está entrando aí no climatério, mas é possível sim. A gente vai identificar o seu período infértil e você vai tendo relações dentro desse período infértil. Quando vierem os dias possivelmente férteis, a gente consegue identificar, tá? Gente, então tá bom. Obrigada, Angélica. Angélica, minha aluna da turma de mentores. Um beijo, tá? Santa noite. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.